Na frente de batalha, a teus pés, tudo tomba. Em tua asa, Senhora, o dente corta pedra. Feito o ataque da tormenta, tu atacas no troar do trovão. Tu atroas. Com Ishkur, sempre tu estrondas. Feito o vento malino, tu roncas. Teus pés se fartam do infatigável. Na balangue dos suspiros, tu lanças um lamento. Esse é o poema número 4 do conjunto de poemas que também é chamado de Senhora dos Dons e é mais conhecido como a Exaltação de Inanna, tradução de Guilherme Gontijo Flores. Hoje nós estamos aqui em mais este encontro do Leituras do Museu, neste dia 25 de setembro, às 17h05, e estamos celebrando o Dia Mundial do Tradutor, que que se comemorado na data de 30 de setembro. E hoje vamos conversar um pouco, vamos discutir, vamos ouvir também sobre acerca da recente tradução de dois dos poemas mais antigos da literatura mundial, que são A Exaltação de Inanna, do qual eu li um trecho agora, tradução de Guilherme Gontijo Flores, e também vamos ouvir um pouquinho também vamos ouvir trechos de A Descida de Inanna ao Mundo dos Mortos, na tradução de Adriano Scandolara. Poemas escritos há mais de 4.000 anos. Um deles, então, é de uma poeta extraordinária, tem se constatado, tem se valorizado o mérito literário dela, que é a sacerdotisa e princesa suméria, chamada Enreduana. Enreduana é a autora de A Exaltação de Inanna. O outro poema a que eu me referi, A Descida de Inanna ao Mundo dos Mortos, é um poema anônimo, não se sabe a autoria desses versos. Ambos os poemas escritos há mais de 4.000 anos. Enreduana ela é a primeira poeta mulher, ela é reconhecida como a primeira poeta mulher da história. Uma princesa do Império Mesopotâmico, uma princesa e sacerdotisa. E, para além disso, na verdade, o poema A Exaltação de Inanna configura a primeira autoria assinada da literatura que conhecemos até o momento. Porque a autoria ela é identificada no poema, há uma espécie de assinatura do poema, pois a poeta Enreduana ela se refere a si mesma na sua escrita, nessa escrita. Ela se refere a si mesma como autora desse conjunto de poemas que nos chega agora à língua portuguesa pelo trabalho tradutório de Guilherme Gontijo Flores. E os poemas estão reunidos neste volume que eu tenho aqui comigo, vou mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente vai exibir a capa dele também, em imagem. Eles estão reunidos neste livro que é intitulado Inanna. Inanna. Antes da poesia ser palavra, era mulher. Esse é o título do volume que reúne os dois poemas de que estamos falando aqui. Há um trecho aqui da introdução que eu vou reproduzir para vocês. O texto introdutório, o prefácio, ele é da professora Kátia Maria Paim Poser, que é docente nos cursos de História da Arte, História da Arte, História
e no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é a autora do texto introdutório, é uma especialista em literatura mesopotâmica, literatura antiga mesopotâmica, e ela que escreve a autoria do prefácio que temos aqui no volume. E ela diz o seguinte, num trecho do prefácio, né? Enheduanna foi, sem dúvida, a mais proeminente sacerdotisa do deus Nana, que era o deus da lua, uma divindade masculina em Ur, durante o reinado de seu pai, o poderoso rei Sargão de Akkad. O rei que Sargão reinou entre 2332 e 2279 antes de Cristo. Ela é conhecida por suas composições literárias e vários objetos contendo inscrições cuneiformes, incluindo um disco de alabastro atualmente conservado no Museu da Universidade de Filadélfia. Então, a autora, né, há um reconhecimento, né, arqueológico e histórico de sua existência, sua existência histórica, e nós vamos ouvir um pouco mais acerca dela no decorrer do nosso encontro. O tradutor de um dos poemas, o tradutor o Adriano Scandolara, né, o tradutor de A Descida de Inanna ao Mundo dos Mortos, ele diz o seguinte, também no seu texto, em um texto introdutório aqui ao livro, ele afirma o seguinte: Enheduanna é não apenas a primeira poeta mulher da história, mas a primeira pessoa de qualquer gênero, em qualquer tempo, em qualquer lugar que escreveu o que chamamos de literatura e deixou sua marca para a posteridade. São as palavras aqui de um dos tradutores, não, presentes aqui no volume, o Adriano Scandolara. Ditas essas palavras introdutórias, eu informo ainda que o encontro do Leituras no Museu, ele é conduzido comumente, né, por mim. Eu sou W.B. Lemos, para quem ainda não me conhece, eu sou doutor em literatura comparada pela UERJ, sou mestre em literatura brasileira também pela mesma instituição, e sou integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária. E conto aqui com o apoio das equipes do Museu da Justiça, a equipe de produção, a equipe do educativo. Estão aqui hoje representadas pela Lívia Barbosa Prado, pela Sara dos Santos Machado e pela Isadora, também está conosco hoje, Isadora da Silva Alves. Vamos lá, temos muito a compartilhar com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho, como a título de efeméride, né, nós estamos nos referindo ao Dia do Tradutor, cabe falar um pouco sobre o Guilherme Contígio Flores e do Adriano Scandolara. O Guilherme Contígio Flores vem realizando um trabalho extraordinário de tradução literária nos últimos anos. Vamos aqui ao currículo dele. Ele nasceu em 1984, ele é poeta, Guilherme Contígio Flores é poeta, tradutor, é professor de latim na Universidade Federal do Paraná. Ele publicou diversos livros de poemas, entre eles Brasa Enganosa, pela Patuá, em 2013, Tróiades, também pela Patuá, em 2015, L'Azur Blasé, pela Cotter Atelier, em 2016, A Dumbra, pela Contravento, em 2016, entre vários outros, né? Um dos mais conhecidos é o Capim Carvão, da editora 34, de 2018. Ele tem uma produção bastante expressiva. E é um tradutor nacionalmente reconhecido. Eu estou aqui com outro livro dele, que é
Seu dedo é flor de lótus, traduzido pelo... É poesia egípcia antiga. Poesia egípcia dos séculos 13 ao século 11 a.C. Ele também traduziu poetas como Paul Celan, poeta de língua alemã, poeta judeu-romeno, escreveu em alemão. Também traduziu Rabelais, também traduziu Safo e uma série de outras obras, como Epigramas de Calímaco. Safo foi pela editora 34, em 2017, Rabelais pela 34, em 2021. Então, ele vem simultaneamente desenvolvendo um trabalho, né? Desenvolvendo a sua produção poética pessoal e traduzindo poetas de diversas épocas, de diversas línguas, né? Safo, do grego, Propécio do latim, Rabelais do francês, Celan do alemão. Então, é um trabalho singular que o Guilherme Gontijo tem realizado nos últimos anos. E ele estará conosco depois de amanhã no museu, no Sarau do Museu. Ele falará da sua poesia, falará do seu trabalho como tradutor. Então, vocês poderão saber um pouco mais sobre a produção dele na próxima quarta-feira. Estão todas e todos convidados para o Sarau do Museu. O Adriano Scandolara, que é o seu colega de tradução aqui, nascido em 88, ele também é poeta e reside em São Paulo. Como tradutor, ele já trabalhou com nomes como John Milton, Percy Shelley, H.G. Wells, Marjorie Perloff, Austin Osman Spare e Aldous Huxley. E é autor dos livros de poesia Lira de Lixo e Parsona. Então, é o colega aqui de tradução do Guilherme. Como eu já disse, o Adriano Scandolara, ele traduziu, aqui neste volume, ele traduziu A Descida de Inanna ao Mundo dos Mortos. Então, esse trabalho ele precisa ser colocado, assim, digamos assim, numa tela contextual que associa outros trabalhos relevantes de tradução realizados nos últimos anos. E eu quero me referir aqui, em especial, à tradução da epopeia de Gilgamesh, Ele que o abismo viu, que é o verso inicial, né, desse poema épico. Estou aqui com a tradução de Jacinto Lins Brandão, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é o autor de Gilgamesh, perdão, o autor da tradução de Gilgamesh e o autor da tradução do Enuma Elish, Epopeia da Criação. É mais recente. Esse trabalho é de 2022 e o Gilgamesh é de 2017. Eu estou mencionando esses dois épicos porque eles estão inseridos nessa tradição literária, eles integram, né, essa tradição literária em que o poema de Enredoana se insere. Então, a tradição épica, né, épico-lírica da poesia antiga mesopotâmica. Esses poemas, eles estão num diálogo, eles dialogam, né? Então, nós vamos ouvir e vamos saber um pouco mais sobre isso hoje. Sara, daqui a alguns instantes eu vou pedir para que você exiba. Eu vou falar um pouco sobre Enredoana, mas eu preparei para exibir para vocês aqui, para gente, uma mini palestra, uma micro palestra do TED, né? É uma animação muito bonita que fala sobre a autora Enredoana e um mini documentário, né? Cada um dos vídeos tem apenas 4 minutos
o áudio deles está em inglês, mas a gente vai exibir, acredito que a gente vai conseguir exibir aqui os áudios com a legenda em português. Então, há uma palestra TED falando sobre Enredoana e um outro mini documentário também falando sobre o contexto histórico, a cultura mesopotâmica. E, posteriormente, a gente vai exibir um trecho de uma live de que participaram, né, os 2 tradutores, o Adriano Scandolara e o Guilherme Gontijo Flores, também com a presença da Kátia Pose, essa professora que eu já mencionei aqui, em que eles conversam um pouco sobre esse trabalho de tradução. 4,300 years ago, in ancient Sumer, the most powerful person in the city of Ur was banished to wander the vast desert. Her name was Enheduanna. She was the high priestess of the moon god and history's first known author. By the time of her exile, she had written 42 hymns and 3 epic poems, and Sumer hadn't heard the last of her. Enheduanna lived 1,700 years before Sappho, 1,500 years before Homer, and about 500 years before the biblical patriarch Abraham. She was born in Mesopotamia, the land between the Tigris and Euphrates rivers, and the birthplace of the first cities and high cultures. Her father was King Sargon the Great, history's first empire builder, who conquered the independent city-states of Mesopotamia under a unified banner. Sargon was a northern Semite who spoke Akkadian, and the older Sumerian cities in the south viewed him as a foreign invader. They frequently revolted to regain their independence, fracturing his new dynasty. To bridge the gap between cultures, Sargon appointed his only daughter, Enheduanna, as high priestess in the empire's most important temple. Female royalty traditionally served religious roles, and she was educated to read and write in both Sumerian and Akkadian and make mathematical calculations. The world's first writing started in Sumer as a system of accounting, allowing merchants to communicate over long distances with traders abroad. Their pictogram system of record keeping developed into a script about 300 years before Enheduanna's birth. This early writing style, called cuneiform, was written with a reed stylus pressed into soft clay to make wedge-shaped marks. But until Enheduanna, this writing mostly took the form of record keeping and transcription, rather than original works attributable to individual writers. Enheduanna's Ur was a city of 34,000 people with narrow streets, multi-storied brick homes, granaries, and irrigation. As high priestess, Enheduanna managed grain storage for the city, oversaw hundreds of temple workers, interpreted sacred dreams, and presided over the monthly new moon festival and rituals celebrating the equinoxes. Enheduanna set about unifying the older Sumerian culture with the newer Akkadian civilization. To accomplish this, she wrote 42 religious hymns that combined both mythologies. Each Mesopotamian city was ruled by a patron deity, so her hymns were dedicated to the ruling god of each major city. She praised the city's temple, glorified the god's attributes, and explained the god's relationship to other deities within the pantheon. In her writing, she humanized the once aloof gods. Now they suffered, fought, loved, and responded to human pleading. Enheduanna's most valuable literary contribution was the poetry she wrote to Inanna, goddess of war and desire, the divinely chaotic energy that gives spark to the universe. Inanna delighted in all forms of sexual expression and was considered so powerful that she transcended gender boundaries, as did her earthly attendants, who could be prostitutes, eunuchs, or cross-dressers. Enheduanna placed Inanna at the top of the pantheon as the most powerful deity. Her odes to Inanna mark the first time an author writes using the pronoun I, and the first time writing is used to explore deep, private emotions. After the death of Enheduanna's father, King Sargon, a general took advantage of the power vacuum and staged a coup. As a powerful member of the ruling family, Enheduanna was a target, and the general exiled her from Ur. Her nephew, the legendary Sumerian king Naram-Sin, ultimately crushed the uprising and restored his aunt as the high priestess. In total, Enheduanna served as high priestess for 40 years. After her death, she became a minor deity, and her poetry was copied, studied,
and performed throughout the empire for over 500 years. Her poems influenced the Hebrew Old Testament, the epics of Homer, and Christian hymns. Today, Enheduanna's legacy still exists on clay tablets that have stood the test of time. Enheduanna wasn't the only literary princess of old. Take a look at the life and work of Anna Komnene, a historian torn between loyalty to her controversial family and loyalty to the truth. Muito grato, Sara. Eu gostei muito desse material, ele é bastante sintético, mas com informações assim precisas e preciosas. E vale destacar, então, algo relacionado a uma linha do tempo que podemos traçar. Esse poema de Enheduanna, poema A Exaltação de Inanna, ele pode ter sido escrito, ele foi escrito em torno de 2250 a 2285 anos antes de Cristo. Para que a gente se situe um pouco melhor, basta lembrar que a versão mais completa que nós temos do Gilgamesh, que foi essa que eu mostrei para vocês, essa tradução feita pelo Jacinto Lins Brandão, que é a versão atribuída a Sin-Lek Unnini. Essa que é a mais completa, ela é do século, é uma cópia, né, uma versão do século 13 antes de Cristo. Então, em torno aí de 1200 anos antes de Cristo, um pouco mais, né? 1200 para 1300 anos antes de Cristo. Essa é a mais completa e a mais importante para a tradução do acadiano, né? Então, esses poemas, essa escrita é uma escrita, tanto a de Enheduanna quanto a de Sin-Lek Unnini, a escrita é a escrita cuneiforme. Então, aquela escrita é feita em tabletes de argila. Pois vocês podem, quem tiver mais curiosidade, pode pesquisar, ver imagens na internet desse tipo de escrita, né? Escrita cuneiforme era feita com cunha, né? Na argila fresca, né? Depois ela passava por um processo de aquecimento para que fosse preservada. E nós temos aqui, eu tenho aqui comigo também a epopeia da criação, o Enuma Elish, que é posterior, né, ao Gilgamesh. Esses escritos todos eles foram encontrados ali na região que hoje é o Iraque, que era a região ali da antiga Mesopotâmia, né? Estou tentando verificar aqui com precisão a data em que esses escritos foram encontrados, né? Foi em 1849. Então foi encontrada uma biblioteca, né? Uma infinidade de tabuinhas, né? De argila, né? Na biblioteca do rei Assurbanipal. Então, com essas informações, a gente tem uma ideia, então, da antiguidade desse escrito de Enheduanna. Eu posso falar um pouco mais para que a gente se contextualize, porque vocês têm uma ideia, tem aqui uma linha temporal aqui. Por exemplo, o Ramayana, que é um épico hindu, é de 450 anos, em torno, né? 450 anos antes de Cristo. O Mahabharata, né? Mahabharata, né? É de em torno de 400 anos, né? Antes de Cristo. E aí lembrando que o texto de Enheduanna é do século essa escrita nessa, né?
ali de 2.250 a 2.285, né? Então, século 23 ali, antes de Cristo. 2000, em torno de 2.300 anos antes de Cristo, né? A escrita da Bíblia, por exemplo, aquele que é considerado o livro mais antigo das Escrituras, até é tão antigo, ou possivelmente até mais antigo que o Gênesis, é o livro de Jó, e há uma atribuição de autoria, uma das atribuições feitas é a Moisés, e é em torno de 1.500 anos, seria em torno de 1.500 anos antes de Cristo. A gente vai falar um pouco mais sobre... Vamos ouvir um pouco mais sobre Enredoana e nós vamos ler também os poemas e eu vou exibir alguns deles, não sei se todos, se todo o conjunto, mais ou menos alguns deles para vocês aqui. Sara, você pode exibir o mini documentário, por favor, de 4 minutos? Eu tenho aqui em mãos também, né, um volume, uma enciclopédia de mitologia, né? Então, eu estava fazendo aqui, né, percebendo as aproximações entre Enredoana, né, o poema de Enredoana, o Enumeliste e o Gilgamesh, né, o contexto religioso, histórico, político. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso para vocês. She who wrote Enheduanna and Women of Mesopotamia from 3400 to 2000 BC is basically the story of women in the third millennium BC. That's over 5,000 years ago. This exhibition seeks to highlight the essential role of women in Mesopotamia. And the focus of the exhibition is the poet, priestess, and princess Enheduanna, who is the first known author in history. Among the Morgan's most esteemed collections are a large group of what were called Babylonian cylinder seals, these precious, engraved, tiny objects that would be rolled out and produced as images and writing for various high-level officials. Morgan has hundreds of them, and we show them in a way that no other museum does. They tell you a great deal about the life, history, culture of early Mesopotamian society, and around this, we wanted to create an exhibition devoted to the high priestess of this culture and the first poet, Enheduanna. For the most part, the world this exhibition transports us to is in the southern floodplains of modern-day Iraq, ancient Mesopotamia. In the late 4th millennium BC, all these cities emerged. And this is just at the time of the invention of writing. And when you have writing, you have a chance to keep track of the flow of goods, to have an exchange of culture. And there's a tremendous boom in interconnections and traveling and importing of objects. Around 2300 or so, an Akkadian king from middle of Mesopotamia and the world of Akkad unifies both the Akkadian world and the Sumerian world in the south into one empire, the first historic empire in world history. And he appoints his daughter, Enheduanna, to become the priestess of the moon god in the city of Ur. And she fulfills that role. By the time you get to Enheduanna, these writing systems are well established. And one of the things about the exhibition that's so important to me is that we are reinterpreting many of these images of women in literacy in a new light. Enheduanna's writing was extremely important in her time, and much of it still resonates with us today. First and foremost, with this group of temple hymns, she was trying to write a text that would unify all the cultic traditions of this vast landscape. So her mission is to join people rather than separate them. But the exaltation of Inanna, it's the first time you have someone writing autobiographically. It's powerful work where she describes her travails, where a usurper comes and tries to throw her out of her temple and abuses her, implying sexual harassment. She begs the moon god to help, but it is the goddess Inanna, the Sumerian god of love, fecundity, and war, that comes to her aid and saves her, and she's exalted at the end of the poem. It was considered so important that it was one of the 10 texts
that was taught for hundreds of years in the scribal schools to teach people how to write. It is my hope that Enheduanna becomes better known and more appreciated because she is the first non-anonymous author in world literature. And it's not just that she's the first, it's that she's writing about concerns that are still with us today. She wrote about her insecurities. She wrote about abuse. She wrote about the creative process, the difficulties of creating a poem, and equates it to giving birth. And if we don't learn about what people have gone through in the past, how are we going to ever be able to fix things in our current moment? So she sets the way. I think we all like origin stories. And so, in a way, to start at the beginning and to have that moment in 4th and 3rd millennia brought to life is something that everyone, I think, can relate to. Muito grato, Sara, pelo apoio. Então, eu achei que era importante a gente fazer uso desses recursos audiovisuais para que seja promovida essa aproximação entre uma escrita, uma poética arcaica, milenar, e para que nós pudéssemos, então, visualizar, então, podemos manter um contato agora aqui com... Nós já havíamos, né, tido uma noção na história da situação política, histórico-social, em que Enheduanna estava inserida. Agora também pudemos ter um contato com a imagética de uma época, com o trabalho escultórico também. A gente pôde verificar nessa exposição até, né, a presença daquele selo que a gente usou, né, a imagem que nós usamos na divulgação do evento de hoje, né, que é uma das imagens mais célebres, né, que se refere a Enheduanna. Então, esses recursos eles nos aproximam um pouco mais dessa realidade artística, né, cultural, poética. E aqui eu tenho em mãos, né, eu vou me deter sobre alguns trechos aqui do prefácio da professora Kátia Maria Paim Poser, né? Daqui a pouco nós vamos ouvi-la também. Ela participa da live de que eu falei e ela está presente, então, né, nesse trecho que eu selecionei para a gente assistir, para que assistamos juntos. Vale lembrar que a deusa que é louvada por Enheduanna, né, ela comparece como personagem também da epopeia do Gilgamesh. Esse é um dos motivos pelos quais esses poemas, né, estão entrelaçados. Nós temos, então, aqui esse diálogo entre a época, entre épocas, e o diálogo entre épicas e líricas. Então, as várias divindades mencionadas no poema, que nós vamos ler daqui a pouco, alguns trechos pelo menos, são divindades que estão presentes nessa obra épica de outras épocas. Então, a gente precisa entender que é uma relação de contextos, não, de sucessão digamos assim, de civilizações, de impérios. A gente pode pensar, então, situar, né, o período sumério, depois o período acádico, o Império Acádico, acadiano, e depois o período babilônico, fenício. Então, nós vemos aí uma sucessão de épocas na história, épocas, então, tematizadas com suas divindades, os seus vários panteões múltiplos, desde o período sumério até o período fenício. E o que ocorre também, vale destacar, é que vão se dando certos sincretismos nesse panteão. Então, a deusa Inanna, posteriormente, ela é sincretizada com Ishtar, a deusa Inanna suméria,
Depois ela se funde, né, com Estar, ali no período acádico babilônico, depois fenício, e essa deusa ela está associada ao planeta Vênus, então a gente já vê mais um outro vínculo, né, com o período, né, greco-romano. Tem um trecho aqui, eu vou ler para vocês, da professora Kátia Poser, que diz o seguinte, aspas, a deusa Inanna Estar é considerada como a mais célebre da Mesopotâmia. Esta concepção foi construída ao longo dos séculos a partir de uma fusão de 3 divindades diferentes, uma guerreira e quase viril, de origem semita, Estar, outra suméria, feminina e padroeira do amor livre e do sexo, Inanna, uma terceira identificada ao planeta Vênus, estrela da manhã e do entardecer. Sua simbologia numérica estava associada ao número 15, que é a metade do número 30, atribuído a seu pai, o deus Nana. Não por acaso a divindade a qual Enredoana é devota e sacerdotisa. As duas divindades, a divindade Nana e Inanna, comparecem, né, de modo muito complexo, né, no poema de Enredoana. Outras divindades também que integram esse panteão. Nós vamos ler alguns desses poemas juntos. Deixa eu ver algum outro trecho aqui. Inanna, né, a divindade de Ur, né? Me ocorre agora que Ur, né, Ur dos caldeus, né, é a mesma cidade da qual era cidadão o patriarca Abraão. Né? Abraão vivia na cidade de Ur, né? Era ali na Caldeia. E Jó também viveu nessa região também. Outro dos autores dos grandes autores, né? Outro dos grandes poemas da antiguidade. Né? Aqui eu tenho também a introdução do Adriano Scandolara. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês desse texto do Adriano, que ele diz o seguinte, aspas, né? Enredoana viveu provavelmente entre 2285 e 2250, mas essas datas também nunca são definitivas porque as coisas ficam muito nebulosas com um passado tão distante. Ela foi uma filha de Shahrukhin, ocupando o cargo de Entu, ou suma sacerdotisa. Enredoana era uma suma sacerdotisa do templo de Ur, dedicado ao deus Nana, conhecido como Sin, ou Suen, entre os povos semíticos. Era um deus lunar, que consta entre os mais importantes do panteão. Então, essa contextualização histórica, ela tem uma relevância para a compreensão do poema. Porque, por exemplo, em um dos trechos do poema, ela menciona que ela foi negligenciada por essa divindade masculina. E ela está, no poema, ela recorre a uma divindade feminina, a divindade feminina, Inanna. Né? Antes de prosseguir com a leitura, eu vou pedir para que os poemas sejam exibidos daqui a pouco. Nós vamos assistir agora, juntos, um trecho da live da qual participam os 2 tradutores e a professora especialista em literatura mesopotâmica. Então, nós vamos ouvir um pouco mais sobre essa edição e depois vamos ler e comentar os poemas do livro. Vou exibir aqui as imagens para você. Sara, se você puder exibir, colocar o trecho da live que a gente demarcou. Esse material que eu compartilhei aqui com vocês, aqui,
A Sara até já disponibilizou os 2 vídeos aqui no chat, vocês podem assistir com mais calma. E nós vamos exibir aqui apenas um trecho da live, com os tradutores, né, com o diálogo entre os tradutores e a especialista. Também participa a editora responsável pela publicação. A live tem a duração de 1 hora, mas então depois vocês podem assistir na íntegra. É um trabalho, algo que vai trazer informações assim bastante preciosas para a compreensão do trabalho, o trabalho literário realizado pelos tradutores. Então vamos ouvir um trecho. Muito legal essa nossa conversa aqui, a gente vai lembrando de coisas, né? Bom, eu acho que, assim, uma questão que a gente pode mencionar é um pouco isso que o Adriano estava falando, essa diversidade dessa produção literária. A gente tem uma literatura que é voltada mais para a questão religiosa, que imagina-se que esses textos, como o Adriano e o Guilherme bem disseram, eles eram falados, eles eram, sobretudo, cantados. A gente acredita que esse poema mesmo, ele era acompanhado por lira. Guilherme, tu vai ter que fazer essa performance na SBEC para nós, tá? Combinado. Então, assim, eles, por isso, até dessas repetições e tal, era quase como uma música, né? Mas a gente tem inúmeros outros tipos de literatura, né? Tem textos, esses de lamentações, a gente tem textos, digamos que dialogam até com uma certa comédia. A gente tem textos eróticos, então tem para todos os gostos, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é para a gente também lembrar, é a importância da palavra nesse mundo mesopotâmico, não é? E, sobretudo, esse mundo semita. A palavra, ela tinha poder criador. Então, tu enunciar pela palavra alguma coisa, algum evento, alguma qualidade para alguém, essa coisa passava a existir. Então, acho que é bem importante a gente ter clara essa ideia da palavra enquanto criadora de realidade. Né? Então, quando tu fala, e aí a gente tem um exemplo bem conhecido lá do texto bíblico, né? E o verbo fez-se carne, enfim, né? Deus cria as coisas a partir da enunciação delas. Isso está dentro dessa tradição antiga oriental e que vai surgir, pelo menos até agora, né? Que a gente tem notícia dessa civilização mais antiga e que é a Suméria. Então, isso, de certa forma, digamos, explica, né, um pouco a potência desse texto e dessa autoria. Outra coisa que eu queria mencionar é essa questão talvez da recepção ou que explica a sobrevivência desses textos, porque a gente, ainda que o conhecimento da escrita, né, da leitura, ela fosse de domínio de poucos, hoje já está se revendo isso, e hoje já não se acredita que tenha sido só uma minoria. Porque como explicar a difusão dos textos? As pessoas, elas tinham nas suas casas, elas tinham uma pequena biblioteca, enfim, tudo que a arqueologia já nos mostrou, tem quantidades de tabletes de cunho econômico, então qualquer atividade econômica tu fazia, comprava um terreno, vendia um escravo, tudo tu tinha que ter um tabletinho cuneiforme para isso. Então, isso também mostra um domínio, uma difusão, né, desse saber
da escrita e da leitura. Mas as escolas, elas tiveram um papel fundamental na disseminação desses textos e na continuidade. Tu aprendia a ler e a escrever numa escola suméria e mais tarde babilônica, lendo e escrevendo os clássicos da literatura. Eu sonho com uma escola dessas, não, vocês não, eu sonho com isso, né? Então, isso explica como os textos sobreviveram e também essas diferenças de versões que nós temos, né, ao longo do tempo. Então, os textos foram, de certa forma, sendo reapropriados e ressignificados. Mas, enfim, eu queria trazer esses elementos assim, para a gente, né, pensar. E outra coisa que eu queria destacar, que é o trabalho, de novo, do Adriano e do Guilherme, porque eles fizeram uma tradução e uma adaptação poética do texto. Eles estão nos propondo, não é, uma edição em verso, e não em prosa, que o que é o tradicional dos trabalhos de filólogos. E aí eles estão resgatando essa dimensão que certamente era fundamental quando esses textos foram escritos, que é essa sua dimensão poética da gente ler em voz alta e sentir a sonoridade das palavras, né? E que isso certamente está dentro dessa ideia de fruição de uma obra de arte, de uma obra literária. Então, eu queria chamar a atenção também para isso, assim, que o Adriano e o Guilherme, eles também são artistas. Então, eles trouxeram essa parte artística deles para dentro desse trabalho, e eu acho que isso foi uma coisa espetacular, de uma sensibilidade muito grande. Com certeza. Eu estou emocionada, eu estou muito emocionada. O texto que eles fizeram é belíssimo, é de chorar em aula. Eu vou fazer isso, eu vou chorar em aula. Com certeza. A gente, ou sob influência, de uma forma geral, quando teve contato com o texto também foi muito emocionante. Primeiro porque não só o aspecto do novo, porque jamais tinha pousado na nossa mão um texto em sumério. E no começo a gente ficou um pouco... Como que a gente vai fazer isso? Confuso. E eu acho que um dos aspectos também da tradução de texto como sumério, transitar entre a imaginação e a criação daquilo, recriação, transcriação daquilo de novo, editar esse texto teve esse mesmo caminho. Recriar isso de novo, nesse momento, para esses leitores, e, enfim, tem muito carinho nesse texto, assim, no nosso olhar e no trabalho do Adriano e do Guilherme, seu também, Kátia. E, enfim, é um texto muito precioso para a gente, muito, enfim, querido, muito profundo. Então, para encerrar, eu acho que nessa guisa de falar sobre ler em voz alta, talvez a gente pudesse ler um trechinho para as pessoas matarem um pouco a curiosidade e também seus trechos preferidos do poema. Eu li alguma coisa da vez passada e eu, não, como um bom desmemoriado que sou, não lembro. Então eu vou ler a abertura dessa vez, porque eu acho que o que eu acho que eu não li foi a abertura, então vou fazer isso pelo prazer da variação. Mas queria agradecer as palavras muito gentis da Kátia, viu? Fico muito feliz, apesar de não conhecer o sumério, né? Então é uma, digamos, uma estética da especulação, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a gente precisa muito da invenção textual, da tradução poética, para que a gente estabeleça não só um vínculo racional com as obras do passado, mas também afetivo, né? E outros tipos de obras a gente consegue ter esse vínculo afetivo sem precisar ter um desenvolvimento posterior, como, por exemplo, uma estátua, né? Você vê uma estátua e aquilo te toca, você vê uma arquitetura e aquilo, né? Aquilo por si só já nos move. Agora o texto, ele precisa de alguma... Primeiro que o texto está em outra língua,
Isso é a tradução, aquela tradução que é apenas para auxiliar o especialista numa possível interpretação. Ele acaba não dando nem para os especialistas uma chance de imaginar esteticamente como aquilo pode soar, desdobrar, né? Então, eu, pelo menos, quando traduzo do latim e do grego, que são línguas antigas com as quais eu lido, eu tenho sempre a impressão de que, mais até do que divulgação, eles tocam o especialista, porque o especialista precisa ter algum lugar para medir a afetividade do texto. E não tem lugar melhor para medir a afetividade do texto do que a sua língua materna, né? É ali em que você sente sutilezas. Então é preciso testar isso um pouco, criar possibilidades de viver de modo íntimo esses textos do passado, para a gente poder ter uma experiência análoga com essas outras artes em que a gente pode, mesmo sem conhecer, né? A gente nem sabe de quem que é a estátua, mas a estátua nos toca. Você vai lá e fala, não, incrível, não tem a menor ideia, né? Qual é a função, para quê? Mas aquela materialidade já é forte. O texto não tem essa mesma coisa, é curioso como... então eu vou ler aqui os dois primeiros só para dar um tempo. Explicar uma coisa também para quem não sabe. Se há uma métrica exatamente em sumério, ela não foi decodificada até hoje. Se há algum código específico métrico. Mas tudo indica que vai ser algo parecido, vamos botar assim, com o que a gente tem nas línguas semitas, em que você tem uma organização de respiração. Então, o verso parece ter sempre uma respiração interna e depois vir com o desdobramento para além. No caso do poema de Enredoana, parece ainda por cima ser organizado em dísticos. Então, você tem 2 versos de 2 metades, quase fazendo um quarteto, mas de duração variável. Eu vou tentar ler mantendo um pouco essa respiração, o efeito que essa respiração pode ter para um... Eu já pensei, Kátia, uma hora tentar criar alguma coisa musical a partir disso, né? Criar livremente. Vamos ver se uma hora eu dou conta de fazer pelo menos um trecho em português para ter esse efeito de cantar um pouquinho da Enredoana. Para o lançamento? Prazo é a melhor coisa para que alguma coisa aconteça. Vou tentar. Vou considerar o prazo como lançamento. Vamos tentar. Vai rolar. 1. Senhora dos dons, lume ofuscante, a justa circunradiante, amada Dian e Nuras, Hierodula Dian, multiadornada, que amas a tiara justa de alta sacerdotisa En, que agarras na mão todos os 7 dons, senhora e guardiã dos grandes dons. Dons tomaste, dons ataste à mão, dons reuniste, dons comprimiste no peito. 2. Feito um dragão, envenenaste a terra estranha. O grão de Esina não aguenta teu trovoar na terra feito Iscur. Feito uma inundação que desce da montanha, supremo ser de céu e terra inana, que choves chamas sobre a nação, que tens o dom de An, senhora sobre a fera, que as ordens de An enuncias o divino. São teus os grandes ritos. Quem há de sondá-los? É isso. Agora vou eu, então. Primeiramente, né, queria agradecer muito pelas palavras gentis da Kátia. Fiquei emocionado aqui, né, fiquei tocado. O Guilherme fez um trabalho muito incrível nesse processo de traduzir, né, o sumério, porque ele conseguiu manter um tipo de concisão no verso que é muito difícil de você não encontra, né? As traduções tendem a aquela ladainha meio lenga-lenga, assim, sabe? E o Guilherme fez um negócio que é conciso, que funciona muito bem estaticamente. Então, né, parabéns pelo trabalho. A gente fica aqui nessa elogiando, né? Mas é porque realmente é incrível, né? Eu não entraria no trabalho que não fosse né, menos que isso. Que fosse menos que isso.
E a minha parte é um pouquinho menos concisa, né? É um verso mais narrativo, né? Mas também tem essa coisa da pausa no meio do verso para respiração, né? Tem uma cesurazinha ali. Eu vou ler o comecinho do poema, né? Acho que eu vou ler uns pedaços dele. Então, vou começar pelo começo, que é bem interessante, né? Aparece aquela coisa que eu falei da repetição, né? Então, ele diz: do vasto céu voltou-se a terra vasta. Do vasto céu, a deusa voltou-se a terra vasta. Do vasto céu, Inanna voltou-se a terra vasta. Minha senhora precipitou-se do céu da terra, descendo ao abismo. Inanna precipitou-se do céu da terra, descendo ao abismo. Abandonou o sacerdócio e o ministério, descendo ao abismo. Abandonou Unug, Inanna, descendo ao abismo. Aí ele lista uma série de templos que ela abandonou, né? E aí ela desce ao abismo. Na sequência, ela se veste com os dons divinos. Né? O Guilherme até falou dos dons ali, né? Dom aqui a gente está traduzindo a palavra me em sumério, que é uma palavra bastante complicada, porque ela é um conceito, mas também é um objeto físico, né? Então é um tipo de objeto que carrega um poder divino cósmico ali. Aqui no poema que eu traduzi, ela veste 7 dons, né, que são peças de roupa, dos quais ela se despe para entrar no abismo. Então, ela fala agora, né, ela se veste e conversa com a sua cortesã. Ela diz o seguinte: os 7 dons ela atou, uniu os dons e os atou com a mão. Com os preciosos dons, pôs o pé na estrada. Pôs um turbante cobrindo a cabeça ao ar livre. Com a mão agitou a cabeleira cobrindo a testa. Ao pescoço atou um pingente de lápis lazuli. Carregou o peito com um par de contas. Trajou sobre os ombros a pala, vestes régias. Passou o colo nos olhos, que a todos diz, vem, vem. Prendeu o alfinete ao peito, que a todos diz, vem, vem. Pôs na mão um anel de ouro. Empunhou a linha e bastão de lápis lazuli. Prosseguiu Inanna ao abismo. Seguiu-a sua cortesã Ninshubur. Divina Inanna, diz a Ninshubur: vem, cortesã, leal de Ana, minha cortesã das belas palavras, minha emissária das fiéis palavras. Agora devo descer ao abismo. Agora, quando chegar ao abismo, vai, lança nas ruínas um lamento por mim. Vai, bate no sacrário o tambor por mim. Vai, faz na casa dos deuses vigílias por mim. Carpe teu rosto, carpe o nariz, carpe em público tuas orelhas, carpe as coxas sem que vejam. Como que nada possui, veste um único andrajo e pisa sozinha em Ecur, casa de Enlil. Ao entrares em Ecur, casa de Enlil, chora diante de Enlil. Pai Enlil, não deixes ninguém prostrar tua filha no abismo, nem pó misturar-se ao teu metal precioso, nem o canteiro com pedregulhos lavrar tua madeira preciosa, tua pedra preciosa, desculpa. Nem o carpinteiro com lenho serrar tua madeira de lei. Não deixes a jovem Inanna prostrar-se no abismo. Esse é o comecinho do poema. E por aí vai. Depois aí ela desce, né, morre e volta. Muito grato, Sara, pela colaboração. Eu poderia me deter em vários pontos aqui da fala da professora e dos tradutores, mas eu vou me restringir para que nós possamos ler juntos ao menos trechos do poema, do principal poema, né, tratado hoje. Mas eu queria mencionar apenas o seguinte, por exemplo, quando a professora fala sobre, quando a Kátia Posner fala sobre o poder da palavra, né? Ela referiu até um texto, né? mas lembrando de um outro, né? Ela citou, na verdade, João, né? O Evangelho de João, os versos iniciais do Evangelho de João, que dizem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ela estava pensando simultaneamente no Gênesis, ela mencionou o Gênesis, mas citou o Evangelho, né, de João, porque, na verdade, João está dialogando com o Gênesis. E aqui nós vemos realmente a evidência do significado, né, para João, para o evangelista, né, da palavra, do uso da palavra pela divindade criadora nos primórdios, a criação sendo realizada pelo verbo, pela palavra dita, pela palavra sonora, pela palavra soando no espaço. Deus dizendo e o universo surgindo, né? E o trecho, né, com o qual o evangelista João está dialogando é o trecho do Gênesis, que é Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. Então, já que a professora citou, né, ele lembrou, vou ler aqui para vocês, para a gente. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, é com esse trecho que o evangelista João está dialogando, e aqui nós vemos, então, as primeiras palavras ditas por Yahweh, que deram início, então, à criação do universo físico, né, do tempo, do espaço, da matéria, e disse Deus, né, e disse em hebraico, a expressão aqui é Elohim, haja luz e houve luz. E eu estou mencionando citando aqui, lendo esses trechos para a gente, porque nós ouvimos aqui em vários momentos a expressão semita, né? Então, os povos sumérios, o povo sumério, o povo acadiano, o povo babilônico, esses povos, eles são os povos semitas, dos quais também surge o povo hebreu e depois o povo judeu. E o que significa, então, esse semita? A palavra semita está relacionada com um dos nomes, é a palavra derivada do nome de um dos filhos de Noé. Então, nós podemos lembrar do capítulo, eu me lembro, nesse contexto aqui, eu não posso deixar de lembrar do capítulo que é chamado de a Tábua das Nações, que é o capítulo 10 de Gênesis, que refere, então, os seus 3 filhos, refere à experiência, né, dos descendentes de Noé, dos povos que são descendentes dos seus 3 filhos, que são exatamente Sem, do qual derivam os povos semitas, Cam, do qual derivam fala-se, né, conforme a Tábua das Nações e os estudos no âmbito de etnologia, né, derivariam os povos africanos, né, e Jafé. Um dos povos derivados de Jafé seria a etnia, né, que dá origem ao povo grego, por exemplo. Então, semita deriva de Sem. E nesse capítulo 10, então, nós vemos aqui a presença, a referência, né, a esses povos, a essas nações, a essas cidades, as cidades que são nomeadas, né, nesses 3 poemas de que nós estamos falando mais diretamente, né, da poesia de Enredoana, né, mas já mencionamos aqui Gilgamesh, a época de Gilgamesh, e o Enuma Elish. Essa épica, essas 2 épocas e essa lírica, as 3, por exemplo, se referem, a palavra dilúvio aparece na poesia aqui em um dos poemas de Enredoana, e os eventos, né, os acontecimentos relacionados, né, vários dos acontecimentos relacionados ao dilúvio são tematizados tanto no Enuma Elish quanto no Gilgamesh. Então, vale a experiência de ler essas épocas e essa lírica numa aproximação com
com os relatos do Gênesis, né? Com uma leitura paralela, né? Com a Torá, né? Com o Tanar, né? O Tanar é a Bíblia hebraica, né? A Torá é a primeira parte, os 5 primeiros livros. Então, eu tenho experimentado isso, fazer um estudo, uma leitura comparativa desses textos. Isso é muito enriquecedor. Então, essa é a sugestão que eu faço a vocês também. Eu sugiro também, em especial, eu tenho aqui comigo, né, uma outra obra seminal, porque essas obras de que nós estamos falando, elas são obras seminais, como foi mencionado, né, já pela professora, especialista em literatura mesopotâmica, nos vídeos também, né, no material audiovisual que eu selecionei para vocês, isso também, esse tema comparece. Né? Essa é uma literatura seminal. Muito do que vem em literatura, do que surge em literatura posteriormente, deriva, né, dialoga com essas matrizes. E eu estou aqui com uma delas também, uma outra matriz da antiguidade, que é o livro de Jó. Estou aqui com a edição toda comentada, anotada também. Recomendo muitíssimo também. A gente pode lembrar, por exemplo, de Rei Lear, né, que dialoga com essa obra-prima da literatura antiga do Oriente Médio. Sara, eu vou pedir para que a gente vá exibindo, então, um a um, os poemas, e eu não vou me deter sobre todos eles, mas nós podemos pelo menos ler. Acho que nós temos tempo para isso, para fazer a leitura dos poemas, e eu vou me deter apenas, vou comentar apenas alguns deles, à medida que a gente for exibindo. Antes disso, enquanto a Sara prepara, eu vou acrescentar ainda mais uma outra informação aqui, sobre o contexto narrativo, né, em que o poema de Enredoana foi escrito, né? Então nós temos aqui, na verdade, nessa mítica, né, nessa épica e nessa lírica, a gente vê o confronto entre as divindades, o desentendimento entre os deuses. A gente vê que a gente verifica também, percebe, né, as várias dinastias desses panteões e os conflitos, né, digamos assim, familiares, né, dessas divindades e as consequências, então, que vão se dando também no âmbito da humanidade, na dimensão do humano. Para que tenhamos uma ideia, por exemplo, conforme o Enuma Elish, a divindade, uma divindade, ela cria a humanidade a partir do sangue de uma outra divindade, por ela morta. Então a gente vai vendo os conflitos, né? E a gente verifica, então, por exemplo, no Enuma Elish, a divindade ela surge, ela é criada para servir aos deuses desse panteão politeístico, no caso, né? É nesse contexto, né, no contexto dessas narrativas, dessa mitologia, que a gente vê, então, o surgimento de um dos grandes impérios, né, da humanidade. Né? Então, temos o Império Sumério, o Império Acadiano, então, depois temos o Império Babilônico, então, a cidade de Babel. E, nisso, nós vemos o entrelaçamento, então, desses relatos, né, com o Gênesis também, que menciona, né, fala sobre a fundação de Babel, lá no Gênesis capítulo 10, por exemplo. Então, por isso que essa leitura aproximativa entre as narrativas é tão elucidadora, eu diria, né? Aqui nós temos a capa, eu disse que exibi, aqui tem a capa, e o livro da Enredoana está aqui sobre os dois outros livros, né? O Gilgamesh e a Epopeia da Criação, o Enuma Elish. Eu recomendo a leitura, uma leitura que dialogue, né? Em que haja um diálogo, né, entre as três escritas. A gente consegue ampliar um pouco, Sara,
o poema para que fique mais visível, porque eu tenho aqui o livro, mas o ideal é que a audiência também possa acompanhar. Acho que agora a gente consegue ver, né? Isa, Sara, Lívia, vocês conseguem ler? Estão lendo bem? Vocês lendo bem, a gente tem a certeza de que a audiência também lê. Sim, né? Então, aí está o poema número 1, que foi lido pelo Guilherme, né? Nós vamos relê-lo, né? Assim vocês podem, né? Vocês podem lê-lo aqui, eu vou ler e vocês mesmos podem ler também juntos, né? Podemos ler juntos. Senhora dos Dons. Esse seria um dos títulos, né? Seria o título do poema. É que nessa tradição literária, os poemas eles recebem o título a partir das palavras do primeiro verso. Então, por exemplo, o Gilgamesh, o título do poema, né, é Ele que o abismo viu, que são as primeiras palavras do primeiro verso do poema. E o Epopeia da Criação, Enum Elis, também é intitulado a partir dos versos iniciais. Deixa-me ver aqui quais são. Quando no alto. Quando no alto. Então, é o que ocorre aqui também. Então, Senhora dos Dons também é um dos títulos desse poema, né, que a gente chama também de A Exaltação de Inanna. Senhora dos Dons, lume ofuscante, a justa circunradiante, amada de An e Urash, e Herodula de An, multiadornada, que amas a tiara justa de alta sacerdotisa em, que agarras na mão todos os 7 dons, senhora e guardiã dos grandes dons. Dons domaste, dons ataste à mão, dons reuniste, dons comprimiste no peito. Então, a professora Kátia Puzzi, ela destacou que nessa tradução o Guilherme ele optou pela tradução em verso. E aqui nós podemos destacar algo a respeito do aspecto formal. Nós vemos aqui, então, o poema estruturado em dísticos. 2 dísticos. Nós vemos 2 dísticos, mais 2, mais 2. Então, aqui nós temos 4 dísticos. Só que cada dístico tem uma particularidade. Ele falou sobre o fato de que nessa escrita, nessa poesia, o verso ele se divide em 2 partes. Então, a gente vê uma cisão aí em cada verso. Então, o verso é dividido em 2 partes, a gente pode chamar cada parte a gente chama de hemistíquio, né? Então, nós vemos aí uma respiração no interior de cada verso. Então, é como se o conjunto de 2 dísticos, né? Esses 2 dísticos iniciais, por exemplo, né? O Senhora dos Dons, lume ofuscante, a justa circunradiante, amada de An e Urash. Então, é como se o dístico fosse, na verdade, um quarteto. 4 versos em 2, porque os versos eles são divididos. Então, temos essa particularidade, digamos assim, métrica, formal, dessa poesia. Então, nós vemos aí, no decorrer do poema, vão comparecendo, né, os nomes, né, das várias divindades e, à medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo como é que elas interagem, como é que são essas relações entre essas divindades, essas dinastias de deuses. Mas o poema, né, esse poema aqui, a tradução do Guilherme, ela é acompanhada por notas esclarecedoras, né, sobre essas divindades. Né? Então, aqui no verso, no segundo verso, né, no primeiro disco, aí nós temos a justa circunradiante, amada de An e Urash. Então, a gente pode dar uma olhada nas notas. An, na verdade, é o nome de uma das divindades, é o deus sumério do céu. E Urash, né, também em português é Uras, né, é uma deusa, né, deusa quitônica suméria, é a deusa terra. Então, nós vemos aí o comparecimento dessas 2 divindades, né? An e Urash. E, no caso, An
em algumas das versões do poema, An seria essa divindade, né? Ela é a Inanna, né? Que é quem Enheduanna está louvando, ela é a amada de An e Urash. An, em algumas versões do poema, é o pai de Inanna. Em outras versões, Inanna é tida como neta de An. Então, a gente vai percebendo quais são as relações presentes nesse panteão. Os 7 dons, né, o primeiro vídeo, né, mencionou a leitura que o Adriano Scandolara fez, né, de uma das primeiras partes do poema, né, do outro poema que compõe esta edição, né, que é a descida, né, de Inanna ao mundo dos mortos, né, o poema referia, né, os dons, né, esses dons são as vestes, né, os trajes cerimoniais, é uma espécie de traje, uma indumentária do poder com o qual se paramenta Inanna para descer ao submundo, né, que é o reino de sua irmã. E nessa descida ao submundo, nós podemos, já podemos, vários de vocês já devem ter lembrado, né? Mas eu acho que eu já ouvi isso de uma outra forma. Sim, a mitologia grega dialoga, né, herda, né, em alguma medida, essas narrativas e as reconfigura. Então, nós vemos um trânsito, né, desses temas, né, passando de um povo a outro, de uma mitologia a outra. Então nós lembramos então aí de Perséfone e Hades, tem um submundo, né? A descida de uma divindade e essa narrativa ela está relacionada à passagem das estações, ela está relacionada aos rituais e mitos, né? De fertilidade. Inanna é uma deusa da fertilidade, é uma deusa da sexualidade, é uma deusa da guerra também. E esses mitos, essas narrativas, elas associam-se à vida cultural e aos ciclos da natureza vivenciados por esses povos. Eu já mencionei, né, os sincretismos que ocorrem, né, da passagem de Inanna até Estar, Vênus, Afrodite. E então tudo isso está entrelaçado e a gente vai percebendo então os pontos de contato entre essas matrizes literárias, míticas, e à medida que a gente lê com atenção o poema, né, a gente vai percebendo o modo como tudo isso está entrelaçado, o modo como isso se expõe, o modo como isso é dramatizado na lírica e como isso se reflete na experiência pessoal, né, da própria poeta Enheduanna, que era uma sacerdotisa, que era uma personalidade importante no contexto político. Ela era uma princesa também, a filha de Sargão. Então, a gente compreende, na medida que a gente se familiariza com o poema, a gente também percebe os desdobramentos, né, de uma história política, de uma história social, de conflitos relacionados a gênero também, entre outras tópicas, né? A Edilene fez alguns comentários aqui. É enriquecedor fazer essas leituras comparando com outras obras. Isso mesmo, sem dúvida, Edilene, é o que eu recomendo, né? Ela diz aqui também, estou aqui pensando nisso, né? A união dos deuses criando novos deuses, né? E acho lindo a união do céu e da terra. Sim, o poema ele tem alguns achados, né? Algumas imagens belíssimas. E a gente pode, então, uma das comparações que a gente pode fazer é a comparação entre, digamos assim, a visão de mundo politeísta e a visão de mundo monoteísta. Como é que se dão os processos de criação em uma matriz e noutra? Como é que isso se apresenta, né, nessas narrativas? Então, essa é uma outra comparação que a gente pode fazer, né? Sara, pode passar para o poema número 2, por favor? Pode ampliar um pouquinho, por favor? Ótimo, muito, muito grato.
Então, aqui vamos ao poema número 2. Eu não vou mais me deter tanto, porque eu quero me deter nos poemas mais importantes. Feito um dragão, envenenaste a terra estranha. O grão de Esina não aguenta. Teu trovoar na terra feito Ishkur. Feito uma inundação que desce da montanha, supremo ser de céu e terra Inanna. Que choves chamas sobre a nação, que tens o dom de An, senhora sobre a fera, que às ordens de An enuncias o divino, são teus os grandes ritos, quem há de sondá-los? Então aqui a gente já vê o comparecimento de duas outras entidades aqui, né? Ishkur e Enzina, as notas estão esclarecimentos a esse respeito aqui. Vamos ao poema 3, Sara, por favor. Muito grato. Pode descer um pouquinho. Esse é o poema número 3. Devastação das terras que deste asa à tempestade, amada de Enlil, sobrevoas a nação. Tu prestas serviço aos decretos de An. Senhora, ao teu clamor, se curva a terra estranha. E quando a humanidade vem a ti, em temor e tremor, por teu relume tempestuoso, assim recebes a paga devida. Cantando um lamento, por ti pranteia, por ti cruzam o caminho da casa dos suspiros. Acho que vale fazer 2 esclarecimentos mínimos, né, sobre o poema número 3. Casa dos Suspiros, por exemplo, é um eufemismo para o mundo dos mortos, a Casa dos Suspiros. E Enlil é o deus sumério do ar e dos ventos. Temor e tremor é uma expressão que comparece com frequência também na Bíblia hebraica e no pensamento, né, de Kierkegaard. Eu não pude deixar de lembrar. Vamos ao poema número 4. Esse foi o poema que eu li na introdução, mas assim, agora relendo, vocês podem ler comigo. Na frente de batalha, a teus pés tudo tomba. Em tua asa, Senhora, o dente corta pedra. Feito o ataque da tormenta, tu atacas. No troar do trovão, tu atroas. Com Ishkur sempre tu estrondas. Feito o vento malino, tu roncas. Teus pés se fartam do infatigável. No balangue dos suspiros, tu lanças um lamento. A gente vê o aspecto bélico dessa divindade, nos chama bastante a atenção, né? O balangue aqui, na balangue dos suspiros, tu lanças um lamento. Balangue é um tipo de harpa, ou o arpista mesmo, né? De um gênero poético sumério. Como a professora mencionou, né? Esses poemas, né? Eles eram poemas cantados, eles eram acompanhados de música. Então, eles eram cantados em cerimoniais. Eles tinham um caráter, né? Um caráter ritualístico. Então, acompanhados de música, cantados, né? Escuro. Quem é escuro? Acho que já foi mencionado aqui. No poema 2, né, ele já comparecia. Ishkur, conhecido como Haddad, em Ugarit, ou Haddad, entre os acádios, né? Ou mesmo Adu, é um deus sumério da tempestade e da chuva. Ele é filho de An. Costuma ser representado como um touro, né? Também é uma outra divindade aqui que vai aparecer mais tarde, que também é representada por um touro, né? Então, escuro aqui seria, então, irmão também, né? Irmão de Inanna, né? Já que é filho de An, né?
Vamos ao poema número 5, Sara, por favor. Muito grato. Minha Senhora, o Anuna, os grandes deuses, feito morcegos na noite, revoam de ti. Não ousam cruzar o teu olhar terrível, não ousam chegar à tua expressão terrível. Quem acalmaria teu peito em fúria? Teu peito hostil é sem calmaria. Senhora que animas o rim, que alegras o coração, de fúria inacalmável, filha de Suen, Senhora suprema na terra, quem te renega louvor? Aqui, acho que eu não vou me deter muito, mas vale fazer um outro esclarecimento, né? Anuna, né? Minha Senhora, o Anuna, os grandes deuses, feito morcegos na noite, revoam de ti. Anuna, eles também eram conhecidos como Anunnaki. São os filhos de An e Ki. An é o deus celeste, né? Os deuses do céu, e Ki, a deusa aqui da terra, né? Ou seja, o Anuma ou Anunnaki, eles são a realeza divina entre os sumérios, né? Então, são os deuses sumérios, acádios, né? Ou acadianos, né? E babilônicos, né? Eles são os Anunnaki, ou o Anuna, né? Muito bem. Suen Sim ou Sim é o nome acádio de Nana, né? Num primeiro contato, é possível que fiquemos, né, um pouco perdidos, né, com tantas divindades, né, com as dinastias, né, com um panteão que tem um número considerável de deuses, né? Mas na leitura a gente pode consultar, né, o quanto quiser as notas, né? Eu estou aqui dando uma olhada aqui. Que tem Inanna, que pode ser filha de An, né? Ou pode ser neta de An, e ela seria filha de Nana, né? Então, a gente vê aí, são 3 gerações, né? Nessa dinastia, né? An, Nana e Inanna. Inanna, filha de Nana, que é um deus masculino, que é filho de An, que é o deus sumério do céu, né? Então, nós vamos sendo situados, né, nesse contexto mitológico, digamos assim. Vamos ao poema número 6, Sara, por favor. Se o monte não te louva, maldito fica o grão de Esina, os seus portais, tu transformas em cinzas. Ali o sangue segue em rios, o povo passa sede, entrega de bom grado seus combatentes, desmonta de bom grado seus regimentos, oferta de bom grado seus fortes num desfile. A tormenta invadiu as danças da cidade, que entrega os jovens todos como teus prisioneiros. Então, há sempre o comparecimento frequente de situações bélicas, no caso, né? Aqui a gente vê esse se o monte não te louva, uma nota aqui esclarece que esse monte ele se refere a uma divindade, né? Ebim, que seria uma montanha, né? Que Inanna teria derrotado, né? Num conflito violento.
Sara, você pode voltar? Eu me lembrei de um comentário que eu não fiz quanto ao poema anterior. Você pode voltar, por favor? Poema número 5, que isso que é interessante. Não posso deixar, é bastante interessante, não posso deixar de ressaltar. Ali nos versos finais, né, aliás, na estrofe final, digamos, né? Senhora que animas o rim, que alegras o coração. Eu me lembrei de que nessa cultura semítica, né, nas escrituras, né, passagens que a gente vê, por exemplo, como referências assim, em que a gente vê referências ao coração, né, como a sede das emoções, nas escrituras, né, em hebraico, na Bíblia hebraica, essas expressões são traduzidas então, o amor, o temor no coração, ou algo assim, né? Então, a referência a esse órgão da nossa anatomia, na Bíblia hebraica, a referência, na verdade, é às vísceras, não há uma especificação do coração. Eu me lembrei disso porque eu vi aqui, Senhora que animas o rim, que alegras o coração. Então, nós percebem aqui o paralelo entre rim e coração, entre os órgãos. Então, nessa tradição, nessa matriz literária, na cultura semítica, a alusão, quando você quer se referir a algo íntimo e profundo, você não se refere necessariamente ao coração. Aliás, o que foi traduzido para o português como se referindo ao coração, na verdade, estava se referindo às vísceras. Então, era uma referência à literalidade, na verdade, é uma referência a outros órgãos internos nossos, né? Então, os intestinos, né? O estômago, o rim. Então, a gente sente ali nessa interioridade física, né? O medo, né? As emoções fortes, né? Nós sentimos aquilo aqui, né? No peito, na barriga, né? Nas vísceras, né? Nos nossos órgãos internos, né? Então, achei que era interessante realçar isso, essa particularidade. Podemos ir para o poema número 7, por favor, Sara, agora. Na cidade que não clama, esta terra é tua, que não conclama, é do teu Pai, teu Criador, tu deste a ordem santa e dás agora as costas e removestes os pés do tal curral. Mulher ali não fala mais de amor com seu marido, e à noite não há mais o sussurro conjunto, e ela não mais revela o seu tesouro interno. Vaca selvagem feroz, filha mais velha de Suém, suprema sobre An, quem te renega louvor? Esse poema tem umas particularidades que merecem realce e comentário. Os comentários dos tradutores são mais extensos, né? Mas eu vou me deter apenas sobre o essencial. Essa vaca selvagem feroz é uma referência a Inanna. Nós já vimos aqui um deus que era, digamos assim, assumia, né? Era representado pelo touro, né? E um outro deus, né, Tammuz é um dos nomes dele, né, que é o nome do marido de Inanna, também é representado por um touro, e vaca selvagem, que é a vaca, né, essa vaca selvagem é Inanna. Então, essa é uma representação sagrada da divindade. Então, só pode soar um pouco estranho, né, ao nosso ouvido, né, ocidental, né, mas essas eram as representações desse panteão, né? E eu fiquei muito impressionado, né? Vocês podem ver que o meu livro, né? Os poemas, essas imagens que vocês estão vendo são fotos dos poemas, né? Da minha edição aqui. As imagens estão, né? Os poemas estão todos, né, com destaques, né? Eu fiquei muito impressionado com a beleza desse terceto, né? Mulher ali não fala mais
de amor com seu marido. Então, isso é uma consequência do distanciamento, né, de Inanna, né? Então, a mulher ali não fala mais de amor com seu marido e à noite não há mais o sussurro conjunto, né? Então, essa imagem, né, amorosa, erótica, nesse verso, eu fiquei muito impressionado com a beleza, né? À noite não há mais o sussurro conjunto. Que bonito isso, não? Queria destacar aqui para vocês. E esse outro verso também é lindo, né? E ela, né, a mulher, né, no caso, né, não mais revela o seu tesouro interno. É muito bonito. É que esse poema, né, em alguma medida, ele se associa, né, ao outro de que falamos aqui, e nós ouvimos o Adriano Scandolara lendo, né, as duas primeiras partes, né, as duas primeiras partes do poema, a descida de Inanna ao mundo dos mortos. Então, conforme essa mítica, quando Inanna se afasta, quando ela vai ao mundo dos mortos, a fertilidade desaparece, a fertilidade dos campos, a fertilidade dos animais, e mesmo a fertilidade, na fertilidade humana, né? O interesse sexual, a atividade, a ação amorosa, a experiência amorosa, ela é afetada por essa ausência de Inanna. Então, o sussurro conjunto não é mais ouvido e o tesouro da mulher, o tesouro interno da mulher não mais é revelado, como é apontado aqui nos versos, né? Mulher ali não fala mais de amor com o seu marido. A Edilene fez um comentário aqui, né? E isso faz com que os deuses sejam vistos como os mortais, com sentimentos viscerais. Sim, sim. A animação que a gente viu, né, sobre Enredoana apontou, né, destacou na poética dela essa humanização dessas divindades. O modo como as experiências no âmbito do divino assemelham-se às experiências no âmbito do humano, sem dúvida nenhuma. A gente pode perceber, né, nesse caso, né, processos de antropomorfização dessas divindades. E nas dinastias, né, como a gente já percebeu, né, são várias sucessões de divindades. À medida que a gente vê o prosseguimento dessas dinastias, esses deuses são mais e mais humanizados. Então, por exemplo, ele é o deus dos céus. Então, eu me lembro, por exemplo, agora, do que diz o Mircea Eliade, ao tratar, né, ao referir essas mitologias, essas narrativas, e estudar em profundidade, né, essas matrizes, ele destaca que as divindades primordiais, primais, as primeiras, elas eram celestiais. E só depois, então, é que surgem as dinastias, as sucessões e essa aproximação, então, com a Terra, com os fenômenos naturais, com os seres humanos. E a gente vai percebendo, então, esse processo, né, gradativo de antropomorfização dos entes divinos. Então, sim, esse processo que você está percebendo realmente ocorre. O Mircea Eliade, né? Ele aponta para isso, né? Sara, podemos ir para o poema número... já estamos no número 8, por favor. Tu dos justos dons, Senhora das senhoras, nascida em santo ventre, suprema sobre a própria mãe, onisciente, sábia, senhora de todas as terras, sustento de tantos,
teu santo canto aqui recito, deusa certa e justa aos dons, numa exaltada aclamação. Justa misericórdia clara, aqui recito os dons que tens. Aqui eu posso apontar para um aspecto curioso, que é o seguinte: esse não é o primeiro momento em que o louvor que Enredo Ana faz a Inanna a exalta a tal ponto, ao ponto de colocá-la acima das divindades anteriores a ela, acima das divindades das quais ela descende. A gente vê aqui, olha, suprema sobre a própria mãe. E num outro trecho aqui, no poema anterior, a gente viu o verso suprema sobre An. Então, o louvor de Enredo Ana aqui exalta de tal modo a divindade a ponto de colocá-la assim como sobrepujando a sua ascendência. E isso também é curioso isso, realçar isso, porque também é o que ocorre em Gilgamesh e também no Enuma Elish. A gente pode lembrar, por exemplo, né, do Gilgamesh, o seguinte: Gilgamesh, Inanna, ela se interessou, né, uma divindade, né? Ela se interessou por Gilgamesh, e Gilgamesh, ele não é um deus, ele é um semideus. E ele não se interessou por ela, ele não quis se envolver com ela. E isso irrita o panteão. Gilgamesh assassina uma divindade. Então, a gente verifica, né, esses processos, né, e essas diferenças entre as dinastias e de sobreposição de umas às outras, às vezes até de modo ilógico, né? Como um semideus poderia matar um deus, né? Eu estou aqui com um livro que é bastante elucidador, né? É o livro da mitologia. Então, ele explora essas mitologias todas. São especialistas, né, nessas matrizes, né? Na verdade, é uma enciclopédia, né, de mitologia. E tem um capítulo aqui em que se fala sobre isso, né? Aqui. A gente vê Gilgamesh, né, assassinando, né, uma divindade, e essa é um dos motivos, né, é uma das situações que faz com que Inanna desça ao submundo, né? Então está aqui, né? Também é contado, está aqui. Ele recusa, né? Aqui. Inanna esperava participar, né, dos ritos funerais do marido, de sua irmã, sabendo que suas ações o tinham levado à morte, né? Ela havia oferecido sua mão em casamento ao heróico semideus Gilgamesh, obtendo de volta apenas a rejeição e o escárnio. Pediu então a seu pai Anu, ou Ana, o deus do céu, que enviasse o touro celeste, a divindade Gugalana, que comparece também aqui nos poemas de Inanna, né? Para vingá-la, né? E de Gilgamesh, né? Então a gente vai vendo, né, o entrelaçamento, né, dessa lírica com essas épicas, né? Em especial aqui com o Gilgamesh, né? Eu gostaria de ler os poemas todos com vocês, mas eu vou me deter apenas agora, nós estamos já perto de terminar, eu vou me deter agora apenas sobre os poemas mais importantes. Nós estamos no 8, né? Vamos
ao poema número 10, por favor, Sara. Não, perdão, o 9 primeiro. O 9 é importante. É importantíssimo, na verdade. Aqui está. Tanto eu, né, mencionei, quanto se não me engano, a professora Kátia Poser também falou, né, sobre o seguinte, né? Esse é o primeiro poema conhecido em que a gente vê uma assinatura do seu autor. No caso, a autora, né? A assinatura de Enredoana. E isso acontece nesses 2 poemas que eu vou mostrar para vocês. No poema número 9, aqui nós vemos, olha, no sagrado Gipar, penetrei teu serviço. Eu, sacerdotisa eu, Enredoana. Trazendo o sexto ritual, eu entoei um canto de alegria, hoje na ala da lepra. Aí não vivo mais. Vem a luz do dia e essa luz me assombra. Vem a luz do dia na tempestade de areia. O mel da minha voz é um babélico fel. Meu traço mais feliz agora é pó. Babélico aqui é uma referência na Babel, Babilônia, na tradução aqui feita pelo Guilherme Gontijo. Mas reparem, então, em especial nesses 2 versos iniciais. No sagrado Gipar, penetrei teu serviço. Eu, sacerdotisa eu, Enredoana. Então, esse poema é um poema um tanto inédito, né? O seu ineditismo está nisso. Aqui nós vemos a poeta assinando, a poeta com a sua assinatura aqui, o seu nome comparecendo no poema, e é um poema metapoético. Ela fala de si mesma, ela fala das próprias ações, ela fala da própria escrita. Então, está aí a assinatura de Enredoana, o que faz desse poema o primeiro poema assinado conhecido da história da literatura, porque esse poema é anterior a Gigames, é anterior ao Enumeliste, é anterior a Homero, anterior à Bíblia hebraica, né, a Moisés, ao Tanar. E, novamente, isso ocorre no poema número 10. Pode exibir o poema número 10, por favor, Sara. Poema número 10. Diz-me, Suém, quem é para mim? Agora, Lugalane, diz para An, que An me liberte. Só diz assim para An, agora, e An me liberta. O que é viril em Lugalane, essa mulher há de levar. Terra e dilúvio jazem aos pés dela. Essa mulher excelsa estremece a cidade, na certa ela arrefece a ira contra mim. E eu, Enredoana, vou recitar a prece dela. Vou dar meu pranto, cerveja doce a ela, a Santa Inanna, um salve saudarei. Aqui nós temos alguns pontos a destacar. Nós vemos aqui a presença, no comparecimento aqui do dilúvio, né? A palavra, a expressão e na ideia aqui no poema, né? Terra e dilúvio jazem aos pés dela, né? De Inanna, né? E há aqui a aproximação entre a divindade e a condição feminina, né? Essa mulher excelsa estremece a cidade, na certa ela arrefece a ira contra mim. E novamente Enredoana assinando o poema. E eu, Enredoana, vou recitar a prece dela. Vou dar meu pranto, cerveja doce a ela, a Santa Inanna, um salve saudarei. A cerveja aqui, né, presente, né? A cevada, na colheita da cevada era muito importante, né, nesse contexto, né? Agrícola também, né? Cultural, né? A gente pode lembrar que culto deriva de cultivo, né? Que cultura, né? A palavra cultura tem esse amplo significado, né? Então, a cultura imaterial, né? Espiritual, a palavra, a poesia, a música, o canto, e o cultivo, né? A cultura, né? Do alimento, a cultura do alimento material, digamos assim, né?
Então, e vemos aqui, né, quero enfatizar a assinatura de Enredoana, né? Nós já estamos nos aproximando do fim, mas eu vou me deter agora. Sara, você pode ir agora para o poema número... Infelizmente não leremos todo o conjunto. Ao poema número 15, por favor. Esse poema é um poema, é um dos mais relevantes, ou o mais relevante, né, do conjunto, porque é esse poema que é o canto mesmo, né, que é a exaltação feita a Inanna. Então, nós temos aí, ó, saibam todos, de Nanna não é, mas teu é que é. Então, aqui veja que curioso isso, né? Ela não está cantando, ela nos primeiros versos, né? No primeiro dístico, né? Ela diz que ela não está cantando Nanna, que é a divindade masculina, ela está cantando Inanna. Saibam todos, de Nanna não é, mas teu é que é. Tu, excelsa, feito o céu de An, saibam todos. Tu, vasta, feito a terra de Ki, saibam todos. Tu, devastação dos rebeldes, saibam todos. Tu, ruína sobre as terras, saibam todos. Tu, massacre nas cabeças, saibam todos. Tu, comes mortos feito cão. Ela é deusa da guerra. Saibam todos. Teu olhar é terrível, saibam todos. Teu olhar terrível levantas, saibam todos. Teu olhar reluz, saibam todos. Tu, intrépida e indomável, saibam todos. Tu, a triunfante, saibam todos. De Nanna não é, mas teu é que é, minha senhora. Só fiz louvor por ti, senhora amada de An. Alcei a tua fúria. É um poema forte, né? Então, vemos aqui todos os predicados, né? Os predicados, né, de Inanna sendo exaltados. Então, vale lembrar que Enredoana ela foi expulsa, né, da sua cidade, ela foi exilada, ela enfrentou percalços, né, políticos, né, sociopolíticos. Depois ela retoma o seu lugar, o poema fala sobre isso, menciona isso na sequência, né? Ela é restaurada, digamos assim, ao seu posto, né, de sacerdotisa, né? E é assim que se conclui o poema. Então, eu espero que com aquilo que a gente pôde expor hoje nesse encontro, né, aqueles que não tenham lido, né, o poema, né, se aventurem nessa leitura extraordinária, né? Essa tradução ela é bem recente. Esse livro é agora de 2022, então a tradução para o português, né? A partir de outras traduções também, um trabalho aqui feito pelo Guilherme Contígio Flores, né? Da exaltação de Inanna, né? E o do Adriano Scandolara, né? O clube ele funciona, né, com esse caráter, né? Quem já leu, né, pode, né, aqui compartilhar, né, impressões, né? Então, digamos assim, aprofundar a leitura com os comentários que são feitos aqui. Eu expus esse material, esse trecho da live também, para que vocês pudessem ter conhecimento desse material, e que o encontro também, então, sirva para que aqueles que não leram ainda o poema possam ler futuramente. Então, esse é o convite que fica feito aqui a todos vocês. Sou muito grato pela audiência de todos que estiveram aqui conosco.